Muito bom dia a todos. Eu falei para a Adriana que hoje cedo eu agradeci muito de poder ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de ter vindo para o evento e de estar dialogando com vocês. O controle externo cada vez mais tem que se unir, tem que se juntar, tem que fazer uma atuação coordenada, conjunta, porque os desafios estão cada vez maiores, né, e demandando essa aproximação nossa do controle. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios do controle do pacto da retomada de obras. Segundo a entidade civil, né, Todos pela Educação, atualmente no Brasil, 2,3 milhões de crianças de 0 a 3 anos não frequentam as creches por dificuldade de acesso e, com certeza, a falta de infraestrutura adequada é um dos problemas que dificulta esse acesso dessas crianças às escolas. O Tribunal de Contas da União vem fiscalizando obras paralisadas há décadas, há pelo menos 27 anos, que é a idade do nosso ciclo de fiscalização anual Fiscobras. E o Proinfância, que é o Programa Federal de Infraestrutura de Escolas de Educação Infantil, de Primeira Infância e Educação Básica, também vem fiscalizando desde 2007, quando o programa foi criado. Iniciou a fiscalização com o sistema construtivo convencional de tijolos lá em 2007 e desde o início do programa, desde o início da execução dessas creches, a execução sempre foi muito baixa. 4 anos depois da execução do lançamento do Proinfância, o programa só tinha executado 20% do planejado. Então, sempre teve uma execução muito lenta, muito devagar, muita dificuldade de execução dessas obras. Aí o FNDE lançou a metodologia inovadora, acredito que muitos de vocês devem conhecer as creches de plástico, que também teve uma execução baixíssima, nos passou de 4%, teve que ser abandonado, voltou para a metodologia convencional, e a situação da dificuldade de execução de obras e resultando em obras paralisadas, em obras inacabadas, vem se arrastando aí ao longo desses 16 anos. Atualmente, segundo os dados do painel do TCU, 60% das obras que deveriam estar em andamento de creches e escolas estão paralisadas. E a gente sabe que esse número está subnotificado, porque com o lançamento do pacto, apareceu uma quantidade muito maior de obras paralisadas e inacabadas. Então, o problema é muito maior do que tem aqui no nosso painel. O painel do TCU está sendo atualizado. Está sendo atualizado, né? Ano a ano a gente atualiza esses dados, puxa os dados do CIMEC, da Caixa, do DENIT, da FUNASA, do SISMOB, da Saúde, para atualizar esses dados, né? E como a Alessandra falou ontem, aqui no painel do TCU também indica que os estados com maior quantitativo de obras paralisadas e inacabadas, de educação especificamente, são Maranhão em primeiro lugar, Pará e, na sequência, a Bahia. E um dificultador, né, que é um dos desafios nossos aqui, por isso que a gente tem que se dar as mãos, é essa dispersão no território nacional. Por exemplo, na Bahia, no painel do TCU, não apareceu nenhuma obra na capital. A maior parte dessas obras estão em pequenos municípios, distantes dos grandes centros urbanos, o que já é uma dificuldade para o controle fazer esse acompanhamento in loco dessas obras. E quando o FNDE lançou em maio do ano passado a medida provisória 1179, o TCU, a equipe ficou muito animada, porque é um pacto absolutamente inédito. Nos quase 30 anos que o TCU acompanha obras paralisadas, nunca houve uma iniciativa desse porte, dessa magnitude. A medida provisória saiu em maio, foi para a comissão da Câmara dos Deputados, relatado pela deputada Flávia Moraes, e, a partir do lançamento desse pacto, nós começamos a reunir com o FNDE, fazer várias reuniões, participamos, inclusive, da minuta, que seria a regulamentação da medida provisória, e aí outros órgãos começaram a seguir por esse rumo também de retomar essas obras paralisadas,
E aí, lá no Congresso, decidiu-se que a medida provisória seria caducada e entraria um novo projeto de lei para poder incluir também a saúde. E aí, em novembro do ano passado, foi aprovada a Lei 14.719, incluindo a retomada de obras da educação e da saúde. E a articulação lá com o TCU, né, o Congresso Nacional, os deputados aparecem de vez em quando, né, e também há a possibilidade de inclusão de obras de saneamento, de inclusão nessa lei. Então, a postura do TCU é: vamos apoiar o que tiver ao nosso alcance para poder fazer dar certo, porque o problema ele só tem aumentado ao longo dos anos. E foi instituída a lei, em novembro do ano passado, a lei do Pacto da Retomada das Obras de Educação Básica, Profissionalizante e da Saúde, e uma das grandes inovações é que agora pode incluir recursos das 3 esferas da federação. O Proinfância foi lançado inicialmente 100% financiado com recursos federais, e em conversa com alguns colegas dos tribunais, eles falavam que chegavam a fiscalizar as obras, né, chegavam a fazer um trabalho mais completo. Quando era submetido aos conselheiros, os conselheiros falavam: não, aqui é recurso federal, mande para o TCU. E isso acabava causando até uma frustração grande, né, nos tribunais de contas, porque estava ali próximo, identificando o problema, e não tinha essa possibilidade de chegar e concluir uma fiscalização. Então, agora, avoca a responsabilidade de todos nós, né, porque vai ter recursos federais, municipais, distritais, emendas parlamentares, e a gente tem que fazer uma cooperação e estar muito juntos aí. Por enquanto, os grandes números são esses: 5.642 obras passíveis de serem retomadas, mas, a partir disso, foi feito um filtro e os municípios manifestaram interesse de retomar 3.783 obras. Tem mais de 1.800 que eles não manifestaram interesse, a gente vai olhar isso no segundo momento. E disperso em mais de 2.400 municípios. A quantidade de potencial de novas vagas, ainda há uma divergência. No portal fala 700 e poucas obras, no novo painel fala mais de 1 milhão de novas vagas que podem ser criadas a partir da construção dessas obras. Há uma expectativa de 3,8 milhões ou 3,3, mas esse número também a gente questiona muito o FNDE. De onde que vai partir esse recurso? Se já existem leis orçamentárias prevendo esse recurso, e a gente sabe que ainda não há. E, em média, essas obras vão custar em torno de R$ 1 milhão para poder ser concluído o remanescente. E, pelo pacto, os municípios têm que executar essas obras em 2 anos. Se eles não executarem, essas obras serão tacitamente canceladas. E, como vocês sabem, os municípios vão ter que devolver a totalidade do recurso, porque não teve efetividade. Atualmente, né, por mais que já tenha se passado 1 ano, desde a iniciativa do FNDE até hoje, já tem mais de 1 ano, e ainda encontra-se nessas fases 2 e 3, que são as fases de diligência. Nas diligências, os municípios precisam apresentar a titularidade do terreno, fazer uma avaliação de engenharia, dizer em que situação atual que está aquela obra, o quanto que falta para concluir, entregar planilha orçamentária, orçamento, uma avaliação técnica assinada por engenheiro. E esse é um segundo desafio nosso. Os municípios têm enfrentado muita dificuldade para poder elaborar esses laudos. Por isso que é importante os tribunais também atuarem como parceiros, né, apoiando ali o que for possível. O Tiago vai falar para vocês da iniciativa lá do Tocantins, que é extremamente louvável, né? Seria importante se a gente conseguisse replicar essa iniciativa no Brasil todo. E o que tem acontecido? Tinha o prazo, foi prorrogado, era até final de maio, para poder receber essa documentação dos municípios, foi prorrogado agora até final de junho. Então, o que a gente tem visto, e o FNDE não tem um prazo para ele fazer análise. Então, essa avaliação dos projetos, né, dos laudos, da situação das obras, ela pode se estender aí por um longo tempo. E, pegando toda aquela quantidade de obras paralisadas, como é que fica distribuído aí nos estados, né, que cada ente pode repactuar? O Maranhão liderando o ranking,
com 847 obras paralisadas ou inacabadas, passíveis de serem repactuadas. Depois vem o Pará, com 620, e, na sequência, a Bahia, com 616 obras. Esses 3 estados juntos, eles já representam mais de 36% das obras que podem aderir ao pacto. E, consequentemente, também o custo, o investimento, né, para concluir essas obras, também estão concentrados aí nesses estados. O Maranhão demanda mais de 800 milhões de reais para concluir essas obras, a Bahia mais de 650 milhões e o Pará mais de 525 milhões. E depende, né, de acordo com o tamanho da creche, a quantidade de crianças que vão ser abrigadas ali naquela creche. E quais as novidades que o pacto traz? O que mudou das regras antigas do Proinfância para agora? Além da possibilidade de alocação de recursos das 3 esferas, tem essa possibilidade também de atualização dos valores. Antigamente, na regra anterior, o FNDE pactuava um valor e ele não reajustava aquele valor. Inclusive, esse pleito do reajuste aconteceu lá na Marcha dos Prefeitos do ano passado. A presidente do FNDE foi lá e foi um pleito lá dos municípios que não tinha a menor condição de continuar com aquele valor defasado. E aí foi estabelecido que será atualizado pelo INCC, na forma como está aqui na tabela. E como é que isso funciona? O reajuste vai ser no saldo do remanescente. Se uma obra que está paralisada desde o lançamento do programa lá em 2007, que custaria R$1 milhão, e o município já recebeu 400 mil, o reajuste vai ser em cima do saldo de R$600 mil. E com a correção do INCC, 206% ali naquele período, agora o município vai receber R$1,8 milhão para concluir aquela obra. Outra questão interessante também, o FNDE visitando, né, ele está com um programa de visitar as creches no norte, né, o Pará, o Maranhão, foi identificada que muitas obras que constam no CIMEC como paralisadas ou inacabadas, chega lá na ponta, graças a Deus a obra está concluída. A obra está concluída, as crianças estão estudando. E aí foi previsto no pacto essa possibilidade dos municípios que arcaram com recurso próprio requerer entrar no pacto, né, ele tem que entrar no pacto, demonstrar que a obra está concluída, para ele receber de volta os valores que eles aplicaram ali naquela obra para concluir. Que é uma coisa positiva, que eu acho que traz muitos municípios também para dentro do pacto, para poder receber o ressarcimento dessa verba que foi anteriormente aplicada. E lá em maio do ano passado, quando o FNDE lançou o pacto, a presidente do FNDE, a Fernanda Pacobaíba, o ministro da Educação, o Camilo Santana, foi ao tribunal, começou a dialogar com o tribunal. A gente participou de reuniões, né, fora do processo para poder discutir sobre a regulamentação do pacto. Já apontamos alguns riscos naquele momento, mas a gente sentiu a necessidade de autuar um processo de controle externo, na modalidade de acompanhamento, em algumas fases. A primeira fase, que está sendo concluída agora, foi um acompanhamento com esse objetivo. Primeiro, de conhecer essas novas regras, né, levantar quem são todos os entes envolvidos, porque, como a gente sabe, uma das grandes dificuldades dos municípios é baixa capacidade técnica. E o FNDE está implementando uma série de procedimentos, né, de contrato com a Caixa, contrato com empresas terceirizadas, fazendo balcão para poder os municípios conseguirem dialogar com o FNDE. Então, tem vários entes envolvidos aí também na execução do pacto. E esse objetivo da gente se aproximar dos tribunais de contas e montar uma estratégia de atuação conjunta, considerando que agora a gente tem uma competência concorrente, né, quem vai fazer o quê? E estabelecer também como é que a gente vai atuar de forma conjunta. E a gente está elaborando um plano de trabalho para fazer o acompanhamento da implementação desse pacto. No primeiro momento, o que a gente já identificou?
A gente fez uma reunião, né, com vários atores, o FNDE participou, a deputada Flávia, que é presidente da Comissão de Obras Paralisadas, participou, representante da Tricom. A gente fez um painel de referência, né, para apresentar essa matriz de achados, com vários entes da sociedade civil também, o Observatório Social do Brasil, porque, como eu falei, a gente vai fazer um acompanhamento em várias etapas. A primeira etapa tem aqueles objetivos que eu mostrei. Na segunda etapa, a gente está fazendo um projeto piloto com o Observatório Social do Brasil, para que cidadãos voluntários consigam fazer um levantamento das obras que já foram repactuadas. E também, paralelamente, a gente tem uma ação na Rede Integrar. Eu até estava conversando com alguns colegas ontem que estão nesse grupo de trabalho da Rede Integrar, para a gente fazer um acompanhamento, TCU e Tribunais de Contas. E, nesse primeiro momento, o que a gente identificou foi essa insuficiência na demonstração e detalhamento, pelo FNDE, da previsão de recursos orçamentários e financeiros destinados ao financiamento das obras. Como é que o FNDE estimou quanto que vai gastar, seja a União, estados e municípios, para poder concluir essas obras? Eles pegaram a lista das obras, né, que os municípios trouxeram, as 3.700 obras, colocaram numa planilha, está lá disponível no site do Pacto, pegaram o valor remanescente que estava registrado, atualizaram pelo INCC e chegaram no valor. Chegaram em 3,8 bilhões, depois chegaram 3,3 bilhões, mas o FNDE não consegue detalhar exatamente quem vai aportar quanto, se isso já está previsto em alguma lei orçamentária. O que a gente sabe é que na LOA, né, federal, tem 160 milhões do FNDE para essas obras. E o restante do valor, né, como é que vai dar segurança, garantia para os municípios que eles vão conseguir receber todo o valor para concluir aquela obra? Porque, se não tiver essa segurança do repasse desse valor, pode vir a paralisar novamente. Então, é um risco alto. E também o baixo nível de transparência ativa dos dados do Pacto. A Lei 14.719 já discrimina lá o que tem que ser feito. Tem que dar ampla transparência a todas as informações. Recentemente, o FNDE lançou um painel, a Alessandra até mostrou umas telas ontem, já traz muita informação, traz inclusive os termos de repactuação das obras. Mas ainda há muita divergência entre os dados que estão no CIMEC com os dados que estão no novo painel, a divergência de informações. Algumas iniciativas que o FNDE falou que ia lançar, também a calculadora do remanescente de obras, ainda não está disponibilizado. Então, ainda tem um baixo nível de transparência. O TCU, a gente ainda não tem acesso, se a gente acessar os sistemas, a essa documentação que os municípios estão entregando, que são as planilhas orçamentárias, os laudos. Então, a gente tem incentivado que o FNDE dê ampla transparência às informações da repactuação das obras. E lá no ano passado, quando se percebeu essa responsabilidade concorrente entre os tribunais de contas, foi feito um acordo de cooperação técnica entre o TCU e a Tricom para poder definir como seria a atuação dos tribunais de contas. O que ficou acordado? Que o tribunal, o TCU, vai olhar as regras federais, né, os entes federais envolvidos, e os tribunais de contas, na situação que tiver recurso híbrido, seja uma parte federal, uma parte municipal, uma parte estadual ou emendas, os tribunais de contas dos estados e municípios ficariam responsáveis pela fiscalização dessas obras. E como é que a gente ia fazer essa coordenação entre o que o TCU está fazendo e o que os demais tribunais estão fazendo? Foi incluído no pacto essa possibilidade de incluir um painel de informação, onde vão estar disponibilizados as ações de controle em andamento, os achados, né, quais as dificuldades que têm sido identificadas na execução dessas obras, por meio dessa plataforma, essa ferramenta informatizada. E, para fazer essa coordenação dessa atuação conjunta, a gente incluiu na Rede Integrar uma ação
de acompanhamento do pacto, da retomada de obras. E, por sorte, 23 tribunais foram signatários daquele acordo de cooperação entre TCU e a Tricom, e mais de 36 colegas já estão nessa ação de controle. A gente fez uma primeira reunião esse ano, né, criamos um grupo no Teams, e a gente vai continuar conversando como é que a gente vai desenhar essa plataforma, que dados que a gente vai disponibilizar, de que forma que a gente vai dar transparência sem ficar repetindo informações que estão em outros sistemas federais, dar transparência sobre a nossa atuação. E a gente vai discutir isso tudo no âmbito dessa ação da Rede Integrar. E esse aqui é o painel que o FNDE lançou recentemente. A situação é a seguinte: das 3.783 obras que serão repactuadas, até o momento, somente 205 foram aprovadas. Como essa apresentação é da semana passada, é capaz de já ter mais de 220, ou até um pouco mais, de obras aprovadas. Se vocês entrarem nesse painel e clicarem lá em 205, aparece a lista de todas essas obras, e as que têm os termos, aparece o link para vocês acessarem o termo, falando qual é a situação daquela obra, qual o valor que ela precisa para ser retomada, e quem que vai aportar o recurso. Só que quando vocês olham aqui no telão não dá para ver muito bem, mas das 205, somente 96 que tem o termo gerado. E a maioria das obras, elas estão ainda nessa fase de diligência, que é essa barra maior aqui, 2.326 ainda estão em diligência. Aqui é a lista, quando vocês clicam lá na 205, vocês conseguem pegar a lista de todas as obras, e tem ali do lado... o link para acessar os termos. E qual é o tipo de obra que pode estar ali dentro do pacto? Pode ser reforma, pode ser ampliação, obras de creche, educação infantil, fundamental, quadras, coberturas de quadras e ensino profissionalizante. Mas a maioria, mais de 2.400 obras, são de educação infantil e educação fundamental. E como que está hoje o pacto? A maioria está em diligência, pode ser que isso aí ainda se estenda aí até o final do ano, para o FNDE fazer a análise dos laudos, dos orçamentos, da documentação recebida. Lá no pacto há previsão de fazer a primeira diligência, que é aquela que foi adiada recentemente, mas também tem possibilidade de fazer outras diligências. Aí aqui nessa tela, né, é possível ver ali, por exemplo, aqui o Acre, né, tiveram 2 diligências iniciais e depois 20 diligências complementares. E aqui na tela, né, a maioria foi na Bahia ali para poder confirmar. A CGU também foi a campo, foi vistoriar obras em campo e tem identificado uma série de impropriedades aí na elaboração desses laudos. No painel também é possível olhar por município, né? Tem a dispersão ali no município. Aqui é outra planilha também que está disponível lá no portal do pacto. A prorrogação da entrega. Mas o maior desafio que a gente enfrenta, né? Claro que o pacto ele foi super importante, trouxe novas regras, conseguiu flexibilizar, mas a maior dificuldade é a realidade que se impõe, que é a baixa capacidade institucional dos municípios. Lá no diagnóstico que o TCU fez em 2019, foi apontado que os diversos problemas de atraso, né, problema de execução da obra, projeto básico deficiente, problema de má fiscalização, demora da resolução de pendências, às vezes até a dificuldade de gerir o recurso recebido,
E a gente sabe que existe muita assimetria, né, entre os municípios. Capitais e grandes municípios conseguem até fazer uma gestão mais adequada, mas os pequenos municípios têm uma dificuldade muito grande. E, naquele momento, o TCU fez uma recomendação ao Ministério da Economia, ao Departamento de Transferências da União, né, que aprimorasse esses critérios para avaliação da capacidade institucional dos entes tomadores. Então, hoje, existe um termo que o município assina e fala: eu tenho capacidade de executar esse objeto, de executar essa obra. Mas, na realidade, eles enfrentam muita dificuldade. Mas, de qualquer forma, também não pode passar recurso só para quem tem capacidade técnica e deixar sem recurso quem mais precisa. Então, a gente tem que conseguir atuar e apoiar para poder diminuir essa assimetria. Então, para concluir, para finalizar aqui a minha apresentação, a gente tem o grande desafio, que é a dispersão em território nacional, que eu acho que a gente só vai conseguir acompanhar se realmente a gente fizer uma articulação, TCU, Tribunais de Contas, que é o requisito, né, para acompanhar tempestivamente essas obras, porque se no início da repactuação, no início da licitação, a gente conseguir mitigar alguns riscos, né, provavelmente vai ter mais sucesso esse pacto. E também apoiar os municípios, né? Vou passar para o Tiago, que vai falar como que o Tribunal de Contas está apoiando os municípios por conta dessa carência de profissionais de engenharia, de arquitetura, né, para contribuir com essa redução das desigualdades regionais. Obrigada, fico à disposição para as perguntas e passo aqui para o Rafael de Bello.